Nosso tema aqui essa manhã então é apostasia, o maior sinal do retorno de Cristo. O texto base é a 2 de Pedro 3, versículo 1, no versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem amém diz achou. Diz assim, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e de nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos orar? Senhor, te damos graça por essa manhã estarmos aqui aprendendo e despertando a igreja para essas verdades, ou para essa grande verdade. Pai, nos instrua, nos ensine, abra o nosso entendimento, Espírito Santo, me faça lembrar de tudo, Pai. É o que eu te peço. Amém. Meus irmãos, eu acredito que exista muitos sinais para o retorno de Cristo. Nós vamos falar, inclusive, sobre eles, quando nós formos falar sobre a segunda volta, o retorno de Cristo. Eu acredito, sim, em muitos sinais, mas, biblicamente falando, o maior sinal para o retorno de Cristo é o do desvio, é o da apostasia. É o que o apóstolo São Pedro está deixando claro, que esse grande sinal seria um sinal que, a partir do início em que começasse a apostasia, iria literalmente iniciar o tempo profético do final dos tempos. Quando que o apóstolo São Paulo fala que a apostasia é o maior sinal do retorno de Cristo? Aí na sua apostila está errado o texto, porque é tal texto de 2 de Paulo aos Tessalonicenses, mas o texto que foi compilado aí é o de Pedro, que acabamos de ler. Então, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 3, nós vamos pôr na tela e vamos ler juntos, onde o apóstolo São Paulo diz que primeiro viria a apostasia e depois da apostasia seria, abre lá, arcanjo, depois da apostasia seria o final dos tempos, literalmente. Olha o que diz. Não, meu filho, não, Goiano, você me destrói assim. É para você ligar a luz e abrir a porta, senão destoa na filmagem. Eu falei, abre ou desliga. Ora, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, veja, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, preste atenção, prossegue o texto, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Abre aspas. Notem vocês que mesmo na época do apóstolo Paulo, os crentes daquela época já acreditavam que Jesus viria e voltaria na sua época. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo suas casas, eles estavam vendendo seus bens, porque criam que Jesus viria na sua época. Então isso aqui é uma arma forte contra o preterista que diz que Jesus já voltou naquela época. O próprio apóstolo São Paulo deixa claro, Jesus não vai voltar em nossa época. E é o que ele diz? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. O que é? A volta de Jesus, sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E seja revelado o homem. Então veja, o anticristo não é um espírito. O anticristo é o quê? Um homem.
Nós vamos separar aqui na próxima, eu creio que é na próxima não, no outro período da tarde, nós vamos separar literalmente o que é o anticristo e o espírito do anticristo. Então aprendemos aqui que o anticristo é o homem, isso é artigo definido, não é um. Então temos Hitler como um anticristo, temos Judas como um anticristo, mas esse aqui é um artigo definido, então é ele, é o cara, né? Como a gente costuma brincar. O homem do pecado, e aí de novo um artigo definido, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. O apóstolo São Paulo está dizendo que Jesus não vai voltar pela segunda vez, antes da apostasia, e depois da apostasia seria revelado o anticristo. Então, os passos primeiro, a apostasia. Então aí se mostra realmente que as coisas irão ficar pior, porque é a apostasia que está piorando as coisas. Já vamos aprender o que é apostasia. E depois da apostasia seria revelado o filho da perdição, o homem do pecado. Então veja, nós já estamos na apostasia, só falta ser revelado agora o anticristo. Quem é ele? É aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Isso aqui está falando que ele vai se assentar no templo que os judeus vão construir, viu? Quem vai se assentar lá no templo é ele. E eu tenho notícias para vocês aqui bombásticas. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Creio que o nosso texto sobre apostasia, quando o apóstolo Paulo fala, termina aqui. Na realidade, ele também fala a Timóteo por 2 vezes sobre apostasia. Aí já está na sua apostila. A primeira vez, na 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, e que bom que alguns, não é todos, né, gente? Que bom que esse texto está aqui, alguns, né, Marcelo? Alguns da fé, dando ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que mentem, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pela segunda vez ele dirige-se a Timóteo também, agora no capítulo 4, no versículo 13 e 4, dizendo: porque virá tempo em que não suportarão o que, gente? A sã doutrina. A sã doutrina é a doutrina verdadeira. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos, que é a palavra concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fantasias, fábulas. Realmente o que você encontra hoje são pessoas que não aguentam ficar no lugar que a mensagem é dura. E a Bíblia deixa claro, vão se desviar, vai ter coceira no ouvido, se sentir incomodados. Se pastor só sabe falar de pecado, se pastor só sabe falar da volta de Jesus. No início do ano nós perdemos 30 e poucas pessoas aqui na igreja, porque disseram, não foi isso, pastor Samuel? Que eu só pregava a volta de Jesus. Que eu só pregava contra pecado como se fosse a única coisa que tinha na Bíblia. Justamente porque eu proibi cachaça não, bebida alcoólica, porque você sabe que Campo Largo é fabricante de vinho muito famoso no Brasil, e o povo quer beber à vontade, eu não deixo. Aqui eu não, nem pastor bebe aqui, entendeu? Então, deixando claro para vocês, o que é apostasia? A palavra apostasia é abandono da verdade, seja propositadamente ou cegamente. Quem apostata da fé é quem abandonou a verdade de propósito ou foi levado a isso. Então, grande parte da igreja pode estar apostatada, pode ter se desviado cegamente. E a Bíblia, o Senhor irá entender que houve desvio desses irmãos, mesmo sendo cegamente ou levado a isso, ou de propósito ou cegamente. Quem pode apostatar? Somente quem conhece a verdade. Então veja
que apostasia é um termo que se dirige somente para a igreja. É somente para aqueles que conhecem a verdade. É impossível alguém que não conheça Jesus se apostatar ou separar dele. Você só separa de alguém que você está ligado a ele. Você só pode entrar na apostasia se você já esteve aos pés do Senhor Jesus. Então, você pode entrar na apostasia de propósito ou ser levado a isso. Entretanto, em ambos os casos, de propósito ou inconsciente, você estará apostatando da fé. Apostasia é o quê? Apostasia é o governo dos demônios na religião. Vamos dizer isso? Apostasia. O que é apostasia? Se fôssemos fazer uma prova, o que você diria? É o governo dos demônios na religião. Os 3 níveis da apostasia são eles: ameno, grave e gravíssimo. Como é que é? Então nós vamos ver nas respectivas características como é que funciona isso. No nível ameno, por exemplo, é imperceptível ao homem natural, sendo que nesse estágio ainda existe espaço para o arrependimento. Então, o primeiro fundamento da apostasia, no primeiro nível, que é o nível ameno, o homem não percebe que ele está se desviando da sã doutrina, ele não percebe que está se desviando da verdade. Mas uma mensagem de sacode neném, aquela mensagem forte, desperta esse primeiro nível, que aí ainda ele chega ao princípio de arrependimento, ele consegue se arrepender nesse primeiro nível. O segundo nível, que é o nível grave, nesse estágio o arrependimento se tornou impossível, como está em Hebreus 6, está aí na sua apostila, o texto é: porque é impossível que os que antes, ou os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes então é quem foi batizado com Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro. Qual é a palavra que você encontra aí no seguinte? Vamos dizer de novo, recaíram, de novo, recaíram, de novo. Então isso aqui não está falando de queda, está falando de gente que cai muitas vezes. Então a apostasia é uma pessoa que é vítima de recaídas. Não é uma pessoa que caiu, é uma pessoa que vive caindo. E o apóstolo aqui, seja lá quem for o escritor, está dizendo literalmente que uma pessoa que vive recaindo não consegue mais ser avivada. E ele usa a palavra impossível voltar. Porque ele não alcança espaço para arrependimento, ele não consegue se arrepender. Então a palavra que está aqui é: provaram das virtudes do século futuro e foi batizado com o Espírito Santo. Está falando aqui de pessoas que têm dons, que têm carisma, que levanta paralíticos, porque ele provou da glória. Então é de pessoas com muitas aptidões, provavelmente ministério, né? E que vive recaindo. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Esse ainda é só o nível grave da apostasia. Veja que no primeiro nível, as pessoas conseguem ver aonde elas estão erradas. Basta alguém chegar, pregar uma verdade, falar: você está errado, a pessoa cai em si. Eu vejo que a igreja, de modo geral, está nesse primeiro nível. Porque são mensagens de engano que vem ouvindo, são mensagens apóstatas que vem ouvindo. E se você sabe qual é o grande perigo das seitas, é que
todas elas têm um pouco de verdade. Então, aparentemente, podem parecer cristianismo. A editora Orvalho me pediu um livro sobre arrependimento e desvio da igreja. Então, o título do livro é Cristianismo Pagão e Sem Cristo. Então, já está terminando o livro, inclusive, aonde eu aponto e acuso, e claro, irmãos, eu creio que eu sou autoridade para isso, que é 17 anos pregando em tudo que é igreja nessa nação, do Iapoque ao Chuí, e 40 países, então eu sei o que eu estou falando. Então eu aponto literalmente os desvios da igreja na história. Onde ela está desviada hoje, por exemplo. As suas mensagens. Eu preguei agora recentemente num congresso o tipo de pregação que Deus abençoa. E o pastor Harry Skates, que é líder de um dos maiores seminários, faculdades teológicas do Brasil, pediu para a pastora Elisandra nessa semana que mandasse para ele a mensagem, o tipo de pregação que Deus abençoa, que faria parte da grade do seu seminário para os seminaristas entender o que era pregação. Porque hoje não se sabe mais o que é isso. As pessoas, por não entenderem e não terem mais tempo para a leitura da Bíblia, elas não têm mais o senso, eu não estou falando espírito crítico, o senso crítico de saber o que é de Deus e o que não é. Por exemplo, as pessoas não ouvem mais pregações com a Bíblia na mão. Deixa eu ver se o que esse pastor falou é bíblico. Como é que ele está falando é bíblico? Então hoje é normal as pessoas se motivarem com mensagens que levantam as pessoas para cima. Que mensagem tremenda, porque as pessoas levantam e sentam, levantam e sentam, levantam e sentam. E aí, porque gritou, porque berrou, é de Deus. E não é verdade. Uma mensagem para ser bíblica, ela precisa ser bíblica. Uma mensagem para ser de Deus pode parecer redundar, mas não redunda. Para ser de Deus, ela precisa ser de Deus. Não é só porque as pessoas choram, porque você entende que a apostasia é a influência dos demônios na religião. Então os demônios também fazem chorar. Então os demônios também fazem as pessoas se sentirem motivadas. Então no nível gravíssimo, que é o próximo nível, é o estágio em que a apostasia assume o governo de todas as atitudes do homem. Nesse estágio, ela domina conhecimento, consciência e ações. Diga comigo, conhecimento, consciência e ações. De novo. Conhecimento. Quem apostatou sempre vai achar que está certo. Por aí você vê que a pessoa nunca vai alcançar o nível de arrependimento, você pode mostrar na Bíblia. E a gente estava ontem conversando à noite, entre alguns irmãos, que aí a pessoa vai descredibilizar a Bíblia. Por exemplo, minha esposa e eu recentemente estávamos sendo levados ao aeroporto por um determinado pastor, e ele ousou dizer a nós, porque ele começou a debater ali, e eu comecei a citar a Bíblia para ele, aí ele ficou possuído. Você citar a Bíblia para quem não conhece de Bíblia é deixar ele endemoniado. Falei, mas meu filho está assim, olha o texto, tá. Ele ficou doido. Quando ele percebeu que ele não tinha mais argumentos bíblicos, ele atacou a Bíblia. Ele disse assim, mas da Bíblia eu retenho só o que é bom. Ó, tem algo ruim nela. Irmão, ele falou assim, após São Paulo, era um frustrado sexualmente no casamento. Por isso que falava tão duro. Ele disse, ele atacou as 14 cartas de Paulo. Porque os argumentos que eu usei contra eles foi Paulo, o meu pastor, meu professor de teologia. Paulo me ensinou a pregar. Você sabe que Paulo ensina a gente a pregar? Está lá. Então ele quis descredibilizar a Bíblia. E ele disse assim, Paulo usava linguajares platônicos. Então Paulo foi mais influenciado por Platão do que por Jesus. Então veja, eu estava em Goiânia uma vez pregando e o camarada ficou tão doido, tão doido. Ele falou assim, como que você sabe disso dessa idade? E eu tenho 60 anos e não sei. Eu falei, irmão, está na Bíblia. É porque você não leu, eu li. Eu não tenho nada de mistério. E ele ficou doido, daqui a um pouco ele pegou a Bíblia e pá! Mas então
está tudo errado, e jogou a Bíblia no chão e nem viu que jogou a Bíblia no chão. Então, as pessoas que se apostatam da fé, quando são confrontadas com a verdade da Bíblia, elas não podem mais atacar você, porque realmente você está mostrando na Bíblia, então elas vão atacar a Bíblia. Então, por exemplo, você vai ouvir palavras, como eu e o pastor Elisandro ouvimos, do tipo: a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas isso da boca de pastor. Aí eles falam: contém a palavra, mas não é a palavra. Quem já ouviu isso? Irmão, não caia nesse engano, isso é apostasia. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga isso 3 vezes. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você ouvir um pastor dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus e contém a palavra de Deus, saia do meio dele. Porque talvez você esteja sendo levado ao engano. Eu falei 3, vocês falaram 2. Estou devendo uma, depois, agora mais uma vez. Pronto, só de lambuja para pagar com juro. Pronto, não devo mais nada para vocês. Irmãos, você não pode estar no lugar que o pastor descredibiliza a palavra de Deus. Você não pode estar no lugar em que a palavra de Deus não seja ensinada como ela tem que ser exposta. Você estará apostatando, mesmo inconsciente, você vai para o inferno também. É o que a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Aí pastor, mas aí quando a Bíblia fala sai dela, povo meu, não é da igreja católica? E das suas filhas, que são algumas protestantes. A grande Babilônia é a igreja católica e suas filhas. Não é só a igreja católica. Eu jamais ficaria numa igreja que a Bíblia não tem primazia. Eu não sei como que tem pessoas que conseguem. Eu não fico. Né? Num lugar em que as pregações são mini pregações. Então tem pastor que zomba de mim. Você é muito ultrapassado. Hoje em dia se prega mensagem de 30, 20 minutos e está bom demais. Está bom para ele. Na nossa igreja aqui, o mínimo é 1 hora. O mínimo. Então, conhecimento. Segundo, a consciência. O apóstata não sente a necessidade de arrependimento. Primeiro, porque ele não se acha errado. Então, se ele não se acha errado, ele não sente a necessidade de arrependimento. Aí vem ações. Age de maneira contrária à fé dantes professada, além do esforço empreendido para afastar as outras pessoas da verdadeira fé. Como se detecta um líder apóstata? Ele quer convencer todo mundo o contrário da Bíblia. Não basta ele apostatar, ele tem que tentar apostatar os outros. Áreas de atuação da apostasia. A apostasia pode envolver 2 situações singulares, mas relacionadas em si são elas. Primeiro, apostasia moral. Diga, apostasia moral. É um crente que deixa de permanecer em Cristo e retoma a prática contínua da imoralidade e passa a ser escravo outra vez, como está em Romanos 6, 15 e 23. Aí a Thaís vai pondo na tela e a gente vai seguindo o nosso cronograma da exposição dentro da apostila. Apostasia moral são crentes se desviando moralmente. É o que você mais vê dentro das igrejas evangélicas hoje. Adultério, divórcio. Porque hoje ninguém se divorcia mais do que os evangélicos. Então Paulo diz assim: pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Responda para Paulo, gente. De modo nenhum. Então não há uma desculpa para o desvio, para permanecer no pecado só porque é tempo da graça. Mas hoje o que você vê é apostasia moral. Hoje você vê a igreja eu brinco, eu não falo lésbica, eu falo lébisca.
Hoje já temos igrejas para lésbicas. Minha esposa e eu e o Jean estávamos andando no shopping essa semana e 2 lésbicas vindo de encontro. E eu abraçado a minha esposa. Uma olhou para mim e fez assim. Ficou brava. Ficou nervosa ou nervoso. E eu olhei e falei assim, vai me bater agora? Cara, vai me bater? É capaz de bater, mas macho que eu. Ficou bravo. Aí eu estava contando para a Teca, a cabeleireira perto da minha sogra lá, que não é minha cabeleireira, que a cabeleireira da minha esposa é aquela, então não posso falar, né? E eu falei, Teca, você acredita? Que descabimento a Teca falou? É que estava com ciúme de você, uma pessoa tão feia igual você, do lado de uma pessoa tão linda igual a Elisandra. A cabeleireira é bem tosca, né? Eu falei assim, talvez, Teca, se eu tivesse casado com uma pessoa igual a você, não teria acontecido isso no shopping, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, primeiro, o desvio começa na igreja. Por causa ou porque o desvio começa na igreja, que o juízo, diz a Bíblia, começa também pela igreja. Antes do mundo se desviar moralmente, a igreja se desvia moralmente. E aí o mundo segue o desvio. Se a igreja é a luz do mundo e essa luz se apaga, tudo vira trevas. E aí eu costumo dizer o seguinte, o bege no escuro vira branco. Se nós apagarmos todas as luzes e estiver de noite aqui, todo mundo que estiver com roupa clara, vai parecer que está de branco. A igreja não vê mais seu pecado, porque a luzinha dela está desse tamanho. Quando nós formos para a luz irradiante do Senhor, do avivamento, do espírito de santidade, do espírito de arrependimento, nós vamos ver que aquele cristianismo nosso não passava de um cristianismo moral apenas encardido. Porque o bege no escuro fica branco. Apostasia teológica. Duas situações, a moral, isso dentro da igreja, e a teológica, diga teológica. Aí nós vamos partir para os ensinos na igreja. Irmãos, vocês sabem que eu não gosto de citar a igreja, eu não cito igreja, mesmo porque não precisa. Quando você prega a verdade, você mesmo vai saber o que você está ouvindo ou não. Se você está comendo lixo, o problema é seu. Apostasia teológica é quando o crente ou ensinador abre mão dos ensinos de Jesus ou os distorce. Vamos falar sobre isso. Exemplos de apostasia. Eu separei para você aqui, é claro que tem muitos, mas eu separei 3 exemplos de apostasia para nós aprendermos e entendermos aqui. O primeiro exemplo é o sincretismo. Diga sincretismo. O segundo exemplo é o ecumenismo. Diga ecumenismo. E o terceiro exemplo, esse eu vou encher a boca para falar. Porque ao contrário do que nós estamos aprendendo aqui, eles chamam isso de escatologia apostólica. Quem já ouviu esse termo? Quem já ouviu? Você sabe o que é uma escatologia apostólica? É o que eu falei ontem, é o preterismo e o historicista juntos. Na realidade, escatologia apostólica é chamado preterismo parcial. Não que ele não crê que Jesus vai voltar, ele crê, mas vai demorar muitos milhares de anos até a igreja povoar a terra. Até a igreja melhorar as coisas culturalmente. Então nós temos alguns líderes exponentes nessa escatologia, e é claro, irmão, se eles são hereges, eu vou ter o gosto de falar o nome deles e esparramá-los pelo Brasil. E disseminar pelo Brasil que esse grupo de gente que eu vou falar é herege. Porque para mim um camarada que fala que Jesus não vai voltar mais, que tudo no Apocalipse não é, um camarada que distorce a Bíblia, ele tem que ser colocado na berlinda. O apóstolo São Paulo diz, expõe ele à vergonha. Então vamos falar primeiro desses 3 aqui. Primeiro, o sincretismo. Dentro do sincretismo está paganismo e gnosticismo. O que é sincretismo?
é acrescentar ao Evangelho algo além da fé e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De forma prática, é a mistura de crenças dentro do cristianismo. Então olha para mim. No ano 1500 foi a reforma. No ano 500, existiu um imperador chamado Constantino. Constantino foi um dos piores imperadores em termos de crueldade em Roma. E Constantino resolveu que ele viu uma cruz. E naquele dia em diante ele entendeu que aquela era a mensagem para ele se tornar cristão. Na realidade, o que aconteceu nessa era, é que Roma estava repartida, dividida e entrando no marasmo. E Constantino tinha que unir Roma. E como boa parte de Roma eram cristãos, ele falou assim: a melhor maneira de unir Roma é em torno de uma religião. Quem inventou religião foi Constantino. Então o que Constantino fez? Naquela época existia Mitra, existia Ísis com seu filho Osíris. Ísis era a chamada rainha do céu. Ela tinha um filho, Osíris. E Ísis ela tinha discípulas. E os romanos queriam se casar com as discípulas de Ísis porque eram muito lindas. E elas andavam com roupas brancas ou azul clarinho, com no meio branco, e só tapava esse lado do rosto assim. Para piorar, elas eram virgens e não se casavam. Ísis. Então Ísis, depois do cristianismo, era a maior religião dentro de Roma. Junto dessa grande religião tinha também a religião de Mitra. Mitra nasceu em 25 de dezembro, e os seguidores de Mitra, eles tinham um pãozinho asmo redondinho e o suco da uva. A diferença é que eles criam que o pão asmo de Mitra, que eram chamados de hóstia, era o corpo de Cristo, era literalmente o corpo de Cristo. E o suco, na realidade o vinho, era literalmente o sangue de Mitra. Então os mitrários se reuniam e dava-se esse pãozinho asmo na boca dos mitrários. Uma vez por semana, como tinha que comer o corpo de Cristo, eles adoravam esse pãozinho, que Mitra nasceu 25 de dezembro, tá? E aí eles comiam o pãozinho asmo e bebiam, porque eles criam que Mitra tinha ascendido ao céu. O que Constantino fez? Ele uniu todas essas religiões em uma e chamou ela de cristianismo. Então, a rainha do céu se tornou quem? Fala, gente, sem medo de errar. Maria. As suas seguidoras se tornou quem? Fala, gente, vocês estão com medo? As freiras. Mitra se tornou quem? E o pãozinho, qual é o nome dele? A hóstia. E que dia que vocês comemoram o nascimento de Jesus? Isso está na história. Vai lá e começa a pesquisar e ler. Você que estuda, você vai ver que quem nasceu 25 de dezembro foi Mitra, não Jesus. Fala. Por isso que eu não comemoro o Natal 25 de dezembro e não tem um crente que me faça comemorar. A gente se reúne só para comer, se reúne em torno de uma data que se comemora o nascimento do pagão satânico chamado Mitra, um demônio. Ok, dentro dessa história, Constantino pegou religião, ou várias religiões, inclusive uma delas se chamava gnóstica. Deixa eu te explicar o que é gnóstico. Gnosticismo é uma vertente do cristianismo.
Então os gnósticos da época saíram dos apóstolos, é o que Pedro disse, estava entre nós, mas não era dos nossos. Tinha um mago, vocês lembram o mago que Paulo que quis dar dinheiro para poder fazer milagres na Bíblia? Aquele mago era o possuidor de uma das maiores religiões em Roma. Ninguém, ele era parecido com Jesus, ele curava, ele fazia milagres, ele falava coisas lindas, só que ele não conseguia ter o poder do Espírito Santo. Então, quando ele encontrou Pedro, ele ofereceu dinheiro para Pedro para poder ter aquele poder. E aí Pedro expulsou o demônio dele, o povo revoltado matou ele apedrejado. O mago. Pedro viu ali, está lá na Bíblia a história. Então, Constantino pegou todas essas religiões e colocou no cristianismo. E qual virou o nome do cristianismo, gente? No ano 500? Igreja Católica, Apostólica. Olha, o cristianismo nasceu em Jerusalém, mas a Igreja Católica é Apostólica Romana. Então observa, primeiro, a Igreja Católica não é uma igreja cristã, é uma igreja pagã. Completamente pagã. Então, o Deus da Igreja Católica é ela mesma, a grande divindade é ela mesma. Por isso que quando as pessoas passam em frente da igreja, o que elas fazem? Se benze, porque a igreja é sagrada, divina. Isso aqui é uma porcaria. Lixo. Templo feito por mãos de homens. Ela não adora Jesus, ela adora um pãozinho asmo. O Deus, a grande divindade da Igreja Católica é ela, a mãe. E o Deus que ela mais adora é a hóstia sagrada. Que inclusive eles falam, se você não tomar, você morre. Além de toda a mariolatria que está por detrás, que na realidade é uma adoração à deusa da fertilidade, Ísis. Então a mãe do paganismo é a Igreja Católica com sua idolatria. Dentro disso, nós usamos o termo sincretismo. Aí você pega o kardecismo francês, que usa Jesus, você pega os cultos afro-brasileiros, você pega a Igreja Católica, você pega tudo isso, bate no liquidificador e que nós temos cristianismo pagão. Como que eu sei que eu estou numa igreja que é cristã pagã? Citam Jesus, mas não glorificam. Mencionam Jesus nas suas canções, mas não entronificam. Jesus serve para nos tornar morais, não para ser glorificado. Igrejas em que não confronta pecado. E aí dentro do sincretismo vem o gnosticismo. Vocês viram que acharam agora na Turquia uma Bíblia de 1500 anos? Quem viu? Então pesquisam na internet uma Bíblia original de 1500 anos. 1500 anos atrás, o que aconteceu? Foi quando a religião, o cristianismo se casou com o Estado. Dentro de Roma havia os cristãos gnósticos. Como é que os cristãos gnósticos faziam? Eles eram uma vertente que saiu do cristianismo, mas era difícil demais para eles entenderem que Jesus morreu e ressuscitou. Então é como assim? Eles queriam facilitar, fazer um cristianismo mais aceitável, sem ressurreição, sem essas coisas. Então eles fizeram um cristianismo humano. Então no gnosticismo Jesus é completamente 100% humano. E ele morreu de velho e se casou com Maria Madalena. Então o que os gnósticos fizeram? Há 1500 anos atrás eles escreveram uma Bíblia. E lá nessa Bíblia do cristianismo segundo os gnósticos, está lá Evangelho de Barnabé, de Judas e o livro de Tomé, entre outros. No Evangelho de Barnabé, você encontra lá Jesus não ressuscitando, mas morrendo de velho. No Evangelho de Judas, você encontra o casamento de Jesus com Maria Madalena.
Então eles tentam provar nessa Bíblia gnóstica que Jesus beijou na boca de Maria Madalena. Então é um sinal que ele teve um caso secreto com Maria Madalena, porque ele beijou Maria Madalena. Eu não duvido que ele tenha beijado Maria Madalena, porque era um costume os ósculos santos na época. Mas eu duvido muito que ele fez isso na boca. Não é? Porém, o que eu acredito é que os gnósticos não conseguiram ver a divindade de Jesus e saíram por aí disseminando: não, eu vi ele beijando Maria Madalena. Então, se eu sair daqui dizendo eu vi fulano beijando fulano, daqui a um ano esse negócio beijando vira eu vi ele na cama. Vocês sabem como que funciona. Campo Largo é muito bom disso, né? Toda cidade interior é ótima para aumentar as coisas. Acontece o quê? Que agora eles encontraram realmente uma Bíblia de 1500 anos. E ela é verdadeira. Só que ela é uma Bíblia gnóstica, um cristianismo. E aí a Igreja Católica mandou essa Bíblia para pesquisa e está tendenciosa a aceitar. Porque se você tirar a divindade de Cristo, acaba o cristianismo. Nós somos apenas uma religião moral para nos tornarmos melhores, que não se difere do budismo, seixonoísmo ou qualquer outra religião. Porque o que nos difere de qualquer outra religião é a divindade de Jesus. Fato que para mim não muda nada. Pode achar 900 Bíblias gnósticas, e o que me estranha é que essa Bíblia, se você tira a divindade de Cristo, a religião cristã e a islâmica é a mesma. Jesus passa a ser o profeta do cristianismo, Maomé é o profeta do islamismo. A única diferença de Jesus e Maomé é que Jesus é filho de Deus, Maomé é profeta. Agora, se você tirar a divindade de Cristo, o cristianismo e o islamismo é a mesma religião. E o que vai acontecer no final dos tempos? Aí entramos no ecumenismo. Se a Igreja Católica assumir publicamente a Bíblia gnóstica, então assumindo lá o Evangelho de Barnabé, publicamente essa Bíblia for aceita cientificamente, de 1500 anos que ela é, porém ela é uma Bíblia gnóstica, e ela for aceita com a veracidade dela, vai sair publicamente na mídia, e aí a teologia das igrejas irão mudar. A teologia das igrejas vai mudar, aceitando que Jesus era apenas um profeta. Aí a Bíblia diz: mais uma vez veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que creem que Jesus é filho de Deus, passará a ser de novo Zé Povinho, porque vai ser desse tamanhozinho. Porque eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, 60% das igrejas evangélicas já não rebatiza mais quem vem da Igreja Católica. Eles aceitaram que o batismo católico é um batismo cristão, porque Lutero e Calvino nunca rebatizaram ninguém. Então, se as igrejas luteranas e presbiterianas antigas não rebatizavam, então temos que voltar para a reforma. Então, se tem que voltar para a reforma, então a gente não precisa rebatizar. Então, nos Estados Unidos, a Igreja Católica é mais parecida com a evangélica do que você possa imaginar. E eu estou fora disso. E você também deveria estar. Olha para mim, ecumenismo é satânico desde o primeiro nível até o último nível. No Brasil, as crenças favorecem o sincretismo. E o cristianismo hoje está mais para paganismo do que para cristianismo. No paganismo, eles pegavam isso aqui e diziam que era santo. Pegavam isso aqui e punha que é sagrado. Isso é paganismo. Hoje no cristianismo tem marretinha de Cristo, cacetinho de Jesus, sabonetinho de Jesus, tem de tudo. Arruda, água em cima da televisão, sal grosso, toalhinha, e o cara se unge e joga. Diz que suor de profeta é óleo, então eles levam isso a sério. O que você assiste hoje
o que nós assistimos hoje é um cristianismo completamente pagão. Tem nome de igreja, placa de igreja, CNPJ de igreja, mas não é a igreja do Senhor Jesus. É uma igreja pagã. Completamente sintética e sincrética. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Gálatas 1:6-8 diz: maravilho-me de que quão grande depressa passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está falando aqui justamente do gnosticismo da época, que desde a época dos apóstolos já saiu dentre, vocês lembram daqueles 70 que sumiram, depois 300, teve gente que saiu. Então eles se tornaram gnósticos. Não que eles não acreditavam em Jesus, mas eles acreditavam no cristianismo humano, não divino. Então Paulo diz, como que alguns estão acreditando nisso? Porque, irmãos, o camarada fala, ressuscitou, isso é coisa de homem. Jesus realmente nos ensinou coisas boas, mas esse exagero aí não. Aí se criou o gnosticismo, que entrou dentro do cristianismo, e esse negócio está voltando com uma força violenta, gente. Abra os olhos de vocês. E aí Paulo está dizendo, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que este que já vos tenho anunciado, seja louco, doente. Por isso que hoje é comum descredibilizar a Bíblia. Porque a Bíblia detona, lembra que eu falei ontem? A teologia arrebenta com isso aí. Então descredibilizamos a teologia e descredibilizamos a Bíblia. Então vamos entender. Sincretismo é agregação. Diga, sincretismo é agregação. Diga, apostasia é subtração. Apostasia é quando subtraímos do evangelho verdades. Sincretismo é quando agregamos ao evangelho o pseudo-evangelho. Você tem que fazer sacrifícios. Vamos agregar. Se você não fizer sacrifícios, você tem que fazer isso. É uma mulatinha aqui, é uma florzinha aqui, é não sei o que, é não sei o que. Você vai agregando, agregando, agregando. 900 batidas na porta da graça. E vamos agregando ao evangelho. Tem que fazer isso, senão você não está na bênção. Senão você não é abençoado. Paganismo. Agregamos ao evangelho. Agora, sincretismo é você tirar paganismo. Sincretismo é você agregar. Apostasia é você. Você está entendendo, gente? Quem está entendendo, diga amém. Lembre-se, a fé em Jesus é suficiente. Levanta sua mão e diz por 3 vezes, agora eu vou deixar. A fé em Jesus é suficiente. Vamos lá. A fé em Jesus é suficiente. A fé em Jesus é suficiente. A fé em Jesus é suficiente. Nós temos na Bíblia um rei ecumênico. Quem era ele? O Salomão. Salomão, por um propósito político, se casou com muitas mulheres e deixou elas colocarem seus deuses dentro de Jerusalém. Você sabe como termina Salomão. Eu vou falar aqui, dar uma pincelada aqui dentro da apostasia, numa escatologia desgraçada, infernal, satânica, chechelenta, fedorenta, que dá nojo. Então essa escatologia, ela é também chamada de escatologia triunfante, escatologia vitoriosa, triunfalismo, e a doutrina central dessa escatologia é a cultura do reino. Então nós inclusive temos ministérios específicos sobre isso, bandas de louvor específicos sobre isso, que Jesus é apenas um espalhamento cultural. Vocês entendem o que eu estou falando?
Quem está entendendo? Por exemplo, o homem que dissemina no mundo, um deles, a escatologia apostólica é Bill Johnson. Começar a soltar a metralhadora. Bill Johnson é o pastor do Ministério de Louvor Jesus Cutter. Falei certo, Guilherme? Guilherme não está aqui? Falei certo, Chiquinho? Quase. Jesus Cutter. Tá bom, deixa para lá. Eu sou brasileiro, não sou americano. Tá. O Bill Johnson prega que o evangelho é para transformar moralmente o mundo e não espiritualmente. Para esparramar uma cultura. Mas nós temos também um outro líder triunfalista, Harold Eberlein, escritor do livro Escatologia Vitoriosa, que diz assim: para se tornar um preterista parcial, você tem que abrir mão do pessimismo na escatologia. Então você tem que abandonar a escatologia pessimística do que as coisas vão piorar, que a apostasia, que a casa vai cair, aí Jesus vai voltar, e aderir a coisa absurda, utópica. Os triunfalistas, ou os da escatologia triunfante, vitoriosa, não negam a segunda vinda de Jesus, mas acredita que ela acontecerá após toda a conquista da terra para ele. O triunfalista crê que Jesus está sentado no trono e convém que ele reine até que seja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O triunfalista crê que aquele texto convém que o céu retenha Jesus até que seja o tempo de todas as restaurações, esteja falando do céu reter Jesus até a igreja conquistar a terra. Absurdo. Então o que eles creem? Eles não creem em arrebatamento, nos chamam de escapistas, nos chamam de preguiçosos. E eu ouvi um pastor triunfalista, que eu tenho até muitos colegas triunfalistas, né? E ele disse assim: em muito tempo os crentes ficaram nesse negócio de Jesus vai voltar e deixaram de trabalhar. Quem já ouviu isso? Deixaram de estudar, deixaram de não sei o quê, Jesus vai voltar. Eu olhei para a cara dele e falei: como assim? 70% dos cristãos ganhos nessa nação foi da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que sempre creu na volta de Jesus eminente e no arrebatamento. Como não trabalharam? O resto foi conquistado pelos batistas, que sempre pregou o dispensacionalismo e sempre creu na volta eminente de Jesus. Como não trabalharam? 90% dos americanos creem mais no arrebatamento do que no Brasil e conquistaram Inglaterra. Quer dizer, ao contrário. E a Inglaterra conquistou os Estados Unidos, mas os americanos enviaram missionários no mundo inteiro, crendo que a qualquer hora Jesus poderia voltar. Que conversa é essa que quem crê na volta eminente de Jesus é preguiçoso? E o que me espanta, que quem desafia a volta de Jesus são os neopentecostais, que não investem um centavo em missões. O que eles querem é ter igreja bonita para aparecer na televisão com a cara cheia de blush. Agora você pega as igrejas que pregam a volta eminente de Jesus, tem missionários, investe em missões, crê que Jesus pode voltar a qualquer hora, e justamente por crer que a qualquer hora Jesus pode voltar, que ganhamos almas desesperadamente e enviamos missionários. Então eu não entendo, como assim quem crê no arrebatamento é preguiçoso? Como assim quem crê na volta de Jesus é escapista? Então quer dizer, se o camarada lá da escatologia triunfante não quer ir para o inferno, ele é escapista? Ora, eu não quero sofrer, eu sou escapista. Você também não quer ir para o inferno, você é escapista? Mas que absurdo é esse? Eu estou no meu direito. Se tiver que sofrer, vamos lá, mas eu não quero. Eu sou bobo de falar que quero. Agora o camarada é hipócrita. Não, eu quero beber água envenenada quando o anjo envenenar a terça parte das águas. Eu quero que caia uma daquelas bolas de fogo na minha cabeça. Coisa linda. Eu quero que arranque a minha unha e fala, nega, Jesus, nega. Eu quero ser degolado, eu quero. Já estou sonhando com o dia do anticristo bater na minha cara. Pá,
malvado, porque o anticristo será boiola, seu bicha louca. Eu quero. Irmão, se vai passar, é outros 500. Agora falar que eu quero, para por aí, né? Não, eu quero sofrer. Dentro do que nós falamos, você vai ler consequentemente na sua apostila mais detalhado, a promoção da evolução sexual. E aí você vai ler todo o capítulo de Romanos 1, a partir do 24 até o 32, vai falar que por causa disso que o Senhor desceu a Sodoma, por causa do derramamento de sangue da evolução sexual. Vai falar que Deus destruiu o dilúvio também consequente por causa disso. Está na página 19. Os outros casos de evolução sexual são a pornografia, que vocês viram aí o vídeo. Vocês se lembram? 32% dos pastores são viciados em pornografia. Cerca de 25% das buscas na internet são por pornografia. 28% dos consumidores de pornografia são mulheres. A cada segundo, 30 mil pessoas estão vendo pornografia. A indústria pornográfica movimenta mais de 13 bilhões de dólares por ano. Aí dentro disso vem o homossexualismo e o lesbianismo. Essa evolução, irmãos, é claríssima em dias atuais. Sempre antes de Deus descer com juízo, essas evoluções passaram sobre essas populações. A prova que Deus está vindo com juízo na nossa geração são essas evoluções claríssimas, científica, sexual e moral. Dentro da moral você vê imoral, né? Vem aqui o adultério. O avanço significativo da pornografia e dos sites de relacionamento produziu, vocês viram no vídeo, que 90% dos adultérios começam com sites de relacionamento. Mais claro, explicitamente falando, a desgraça do Facebook. Terrível, né? A apostasia também promove evolução científica e tecnológica. Observa que Daniel fala da evolução científica e Jesus fala do esfriamento do amor, tudo ao mesmo tempo. A ciência multiplica e o amor esfria. Por quê? Porque com a evolução da ciência, as pessoas se tornaram impessoais. Não é verdade, gente? Então, a criança fica direto no computador, come com o computador ligado. A mensagenzinha aqui nesse negocinho aqui. Eu estava com o Arcanjo no aeroporto, falei, Arcanjo, conta para mim quantas pessoas estão. Irmãos, 90% das pessoas no aeroporto estavam, como diz a mulher, online. Assim, ó, nem olha para a cara um do outro. Impressionante. É uma geração da impessoalidade. Também é geração de pais impessoais e filhos rebeldes. Filhos sem amor. Então por que um filho não vai matar um pai? Ele é só um pai porque gerou, mas não tem um afeto natural. Então mata, nem te conheço direito. Vocês entendem isso? É aí que está aqui, ó. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, na página 20, o amor de muitos se esfriará. Diga misericórdia. E aí Daniel 12:4, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, está falando da correria desenfreada para ganhar dinheiro, nas praças. E a ciência se multiplicará. Você vê que são duas coisas com cumprimentos simultâneos. O desamor e o crescimento e evolução da ciência. A tecnologia esfria as pessoas. Não é estranho isso? Irmão, não abandone a mesa de jantar na sua casa. Nem que vocês sejam um. Nem que vocês sejam um. A gente conta piada, o povo não ri. Nem que vocês sejam dois.
mas não abandonem a mesa. Vocês estão destruindo seus lares. Amém? Vocês entenderam isso que foi ensinado sobre a apostasia? Quem entendeu, diga amém. Por 3 minutos eu quero que vocês debatam entre si o que vocês mais entenderam aqui agora. 3 minutos. E nós vamos para o falso profeta. Apocalipse 13, versículo 11 e 16. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os homens que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que se fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida e foi curada. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem que a besta falasse e fizesse que fosse morto, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. A aparição do falso profeta também é prevista em João, em Apocalipse 16 e 13, 19, 20, 20 e 10. Apocalipse 16 e 13. E da boca do dragão e da boca da besta, são 2, né? E da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera sinais, com que enganou e que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20 e 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O falso profeta será o admirador número 1 do anticristo, porque é ele que vai colocar o anticristo. Ele será, ou é, ele é um indivíduo extremamente carismático, que é impossível alguém admitir que esse homem seja mau, porque ele é uma pessoa amável. Nós temos ele aqui no nosso culto, né, Chico? Brincadeira. Então ele será o grande marqueteiro do anticristo. É ele que vai colocar o anticristo no poder. É ele que vai induzir o mundo a crerem da necessidade de um homem governando o mundo. E por que ele vai fazer isso? Porque ele terá grande respaldo popular. E para ter respaldo popular, tem que fazer alguma coisa para os pobres. Para ele ter respaldo popular, ele tem que se execrar de uma pseudo-riqueza, porque nem o rico gosta de um religioso que ostenta. Até o rico admira, esse pastor eu gosto, porque ele não é dado ao dinheiro. E para ter respaldo popular, ele tem que ser popular. Assim como Goebbels, que publicava os atos de Hitler e promovia Hitler. O falso, na página 22, o falso profeta será grande em sinais, prodígios e maravilhas, operados pelo poder de Satanás. Um dado muito importante em Daniel 2, que João escreve aqui em Apocalipse 13,
14, 15, Daniel também explica isso. Ele diz assim: e enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Até mesmo crentes admirarão, ou já estão admirando o falso profeta. Eu já ouço crentes dizendo: que coisa bacana, olha que lindinho. Em suma, o falso profeta é um homem religioso e não um homem político. O político é o anticristo. O falso profeta é um homem religioso. Sua função central é reunir todas as religiões. A grande apostasia é o ecumenismo. Por isso, ele é uma figura religiosa. E toda a terra irá se reunir em uma religião única, porque se todas as religiões se tornarem únicas, fica mais fácil para o anticristo governar. Então, se a única coisa que evita que o cristianismo seja junto com as outras religiões é a divindade de Jesus. Vocês estão entendendo? Se tirarmos a divindade de Jesus, cristianismo não é diferente de budismo, seichonoísmo, islamismo e um monte de ismos. Escute o que esse pastor está dizendo, e não estou profetizando, estou interpretando. O mundo vai tirar a divindade de Jesus da história. Porque isso é profecia. E escute o que eu estou dizendo: as igrejas irão tirar a divindade de Jesus de suas pregações. Então, o grande ministério do falso profeta é desviar a igreja, evitando que ela seja arrebatada. Não é isso que Paulo falou? Quem será o falso profeta? Apocalipse 17, versículo 1 e 7. Alguém aí quer um cafezinho? Ou vai passar à vontade? Ih, rapaz, esse negócio de levantar o dedo vai atrapalhar a filmagem. Vocês fiquem quietos aí. Queria. A hora que terminar aqui, vocês tomam um cafezinho, tá bom? Bacana? Hã? Incomoda não, arcanjo. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Veja que a coisa era tão enganosa que até João ficou assim, maravilhado. Que coisa linda. Aí levou um puxão de orelha do anjo. Por que você está admirado? O que está pensando? Vou te mostrar o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 9 e 11, ainda do capítulo 17. Aqui há sentido que tem sabedoria. Veja que Apocalipse, você lê e ele mesmo explica, vocês estão entendendo?
Ele mesmo explica o que você lê, ó, não precisa se preocupar. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure por pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e vem dos 7. E observa aqui, não está dizendo que depois do 8º não viria o 9º. Está dizendo que depois do 8º iniciaria o quê? A perdição. Que seria o 8º, o início da perdição, que após São Paulo chama essa perdição de apostasia. Então, irmãos, eu estava realmente estudando sobre isso e observei. Pode vir o 9º, pode vir o 10º, pode vir até o que for. A partir do 8º, acabaria a moral do mundo. Leia aí de novo. É dos 7 e vai a perdição. Deixa claro que o 8º é o início da grande destruição e perdição do mundo. Vamos prosseguir. Então nós acreditamos que Apocalipse 17, a mulher vestida de púrpura, montada sobre a besta, seja a Igreja Católica. Por quê? Os sinais que entramos e colocamos aqui são muito evidentes. Primeiro, a Igreja Católica Vaticano está sobre 7 montes. Se você digitar no Google, Cidade das 7 Colinas, vai aparecer o Vaticano. Vocês viram agora? Você sabe que o Papa Bento está lá dentro, né? Vocês viram? O Vaticano tem quantos papas? 2 papas. E veja o texto. É dos 7 e vai à perdição. O 8º é dos 7. Dos 7. Eu calculo que essa burla vaticanal, ou vaticanês, ninguém está percebendo isso, mas eu sou muito esperto. O 7º vai cumprir todo o seu intento no 8º. Então vou deixar bem claro para você a interpretação para nós discutirmos isso. Primeiro, Jerusalém também está sobre 7 montes. Então tem teólogos que defendem que Jerusalém é a grande prostituta. A Bíblia chamou Jerusalém de prostituta? Chamou. Está sobre 7 montes? Está. Mas a Bíblia nunca, em nenhum texto da Bíblia, chamou Jerusalém de Babilônia. Jerusalém matou profetas? Matou. Jerusalém está embriagado com o sangue dos santos? Está. Mas Jerusalém não é Babilônia e não tem 10 chifres. A única que tem 10 chifres, que são 10 reinos, é Roma. Porque Roma foi repartida em 10 reinos, constituindo a Europa. Então, Apocalipse 17 é um capítulo acerca da grande Babilônia, que não é Jerusalém, é Roma. Consequentemente, o Vaticano. A profecia que mostra que essa mulher vestida de púrpura, que não é a cor de Jerusalém, é a cor do Vaticano, e escarlata é a cor dos arcebispos do Vaticano. Essa mulher, ela tem 10 nações, que é o Império Romano. Ela está sobre 7 montes, que é o Vaticano. E ela tem 8 reis, pelo menos nesse texto. Agora observa, já tiveram 266 ou 56 papas, eu acho que está aqui. Está aqui. Já tiveram 256 papas. Tivemos, voltamos para o capítulo anterior, né? A página anterior.
É a 23. É isso? Então pode ir para 24. Agora observa. Já tiveram 256 papas, mas apenas 8 reis. Por quê? Porque para ser rei tem que ser Estado monárquico. Então, desde 1929, da fundação do Vaticano, só existiram, até agora, 8 papas. Irmãos, se a profecia está certa, isso é interpretativo. Mas que as coincidências são terríveis, não tem como. Primeiro, vestida de púrpura sobre 7 montes, adornada com ouro. Diz que se o mundo todo falisse, o Vaticano sustentaria o mundo todo de 7 a 12 dias. Mostrando a riqueza do Vaticano. A Babilônia é uma cidade que faz referência justamente à mulher vestida de púrpura, que é a cor das estolas da Igreja Católica. Os sacerdotes em Jerusalém não se vestiam de púrpura e nem de escarlata. Isso é a Igreja Católica, grande prostituta e pagã. Vocês entendem isso? Quem está entendendo, diga amém. Vai para a página 25. Vamos ler aqui os papas que vieram desde 1922. Veja, o Vaticano foi fundado em 29. O Papa que fundou o Vaticano é também ele, o primeiro, que é o Papa Pio. Papa Pio XI, Papa Pio XII. Vamos contar aí, lá embaixo da folha, quantos papas vieram, gente? Desde 1929 foi a fundação. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, para no quinto. Porque a profecia diz que o quinto, 5 existe. Não está lá? 6 deles existem, no sexto, né? João Paulo II é o sexto. Mas a profecia diz em Apocalipse 17 que o sétimo iria durar pouco tempo. Quem é o sétimo? Bento. E a profecia diz que o oitavo seria o da perdição. Quem é o oitavo? É o atual. Anticristo não. Ah, bom. Porque tem gente que está confundindo o Papa Bento com o Anticristo. Na internet ele está fazendo essa confusão absurda. O oitavo rei não é o Anticristo. O oitavo rei é considerado por uma linha interpretativa o falso profeta. Parte dos teólogos defendem que Papa Francisco, que vai promover o papel dele, é esse que ele está fazendo. Ele está cumprindo o intento dele. Então ele vai começar todo o processo da perdição, que é o do ecumenismo e da apostasia. Ele vai iniciar isso, ele vai alavancar esse processo para desviar a igreja, unindo todos numa só religião. Irmãos, e me desculpe a franqueza, a igreja evangélica hoje, para fazer diferença para a igreja católica, em alguns aspectos até ela peca, até ela perde doutrinariamente para a igreja católica, principalmente na questão do recasamento, divórcio. Entendeu? A igreja católica excomunga quem adultera. Então, em alguns aspectos, a igreja católica avança, ela é contra aborto, ela é contra o casamento homossexual, excomungou agora um padre por causa disso. É tudo de fachada. Porque nós temos aí um escândalo de pedofilia e boiolismo entre eles que, né? Tão absurdo, a hipocrisia. Então, hipoteticamente, por uma interpretação linha teológica, adquirimos e interpretamos hipoteticamente que esse seja ele o oitavo rei, consequentemente o falso profeta. Vocês entendem?
Se essa linha interpretativa estiver certa, preparem-se para o que vem a seguir, porque nós vamos aqui em Apocalipse, capítulo 17, a partir do 10. Põe na tela para mim, Thaís, a partir do versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, existe outro ainda não é vindo, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Falando do 7º, prossegue. A besta que era já não é, e também é o 8º, e é dos 7, e vai-se para perdição. Então deixa claro que é início de uma perdição. Não deixa claro isso? Quem entende? Não deixa claro isso? É início de uma perdição. Prossegue. Os 10 chifres que viste são 10 reis. É a União Europeia. Na próxima ministração, quando formos falar do anticristo, eu vou mostrar para vocês que até 2018 a União Europeia com os Estados Unidos serão um só país, terão um nome. Estados Unidos da Europa já tem uma moeda, euro-dólar. Está no site, estampado no site da ONU. Quando eu for mostrar sobre o anticristo, eu vou colocar para vocês, já está assim: 10 países para os Estados Unidos da Europa. Então está aqui, 10 países para os Estados Unidos da Europa. E quem que coloca o anticristo? Vamos ver? São 10 chifres que vistes, são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Claro, vão receber. Mas receberão autoridade como reis por uma hora juntamente com a besta, o anticristo. Prossegue. Estes, aí vai falar da mulher vestida de púrpura, tem o mesmo intento. Qual que é o intento, gente? Entregarão seu poder e autoridade para a besta. Mas a coisa é estranha. A besta é colocada pela mulher de púrpura, pelo falso profeta que é o líder dela. Mas o anticristo vai se voltar contra a igreja católica. Prossegue. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, e os chamarão eleitos e fiéis. Glória a Deus. Prossegue o texto. Disse-me ainda: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. Vê que o próprio Apocalipse está interpretando, né? Prossegue. E os 10 chifres que vistes é a besta. Esses odiarão quem, gente? A prostituta, e a tornarão desolada e nuda. Quer dizer, o mundo vai entrar numa crise global financeira, e aonde eles vão pegar dinheiro? E comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Veja, é olho por olho. Porque Deus pôs, é Deus que vai fazer, ó, Deus lhes pôs nos corações, o executarão o intento dele. Isso é propósito de Deus. A gente pode lutar contra a lei, temos que lutar, é normal. É normal lutar, mas está lá, vai se cumprir. Mas se a gente não lutar, a gente é omisso. Temos que lutar, mas é inevitável. E um dos mistérios da apostasia é o homossexualismo. E aí no próximo período, que a gente começa 18 horas em ponto, nós vamos falar sobre o homossexualismo e o gaysismo. O anticristo será gay. Biblicamente falando, o anticristo é uma bichona. Então aqui só recapitulando para vocês sobre o falso profeta. Biblicamente falando, quem indica para o mundo, e eu vou mostrar para vocês em vídeo, o Vaticano sugerindo um governo único. Está no vídeo, uma encíclica vaticanês sugerindo para o mundo um governo único. Veja, o Vaticano coloca a besta, e a besta se volta contra ele. Agora, na profecia do tal do São Malaquias, lá no Vaticano, eles temem justamente isso, que a igreja deixaria de existir por causa da besta. Quem já viu a profecia deles? E olha, o tal do São Malaquias, eu acho que ele orava, porque é justamente isso que vai acontecer, viu, gente? Vocês entenderam, gente? Quem entendeu, diga amém. 5 minutos para debater entre vocês. E aqui nós terminamos o primeiro período, mas só se levantem depois de debater. O cafezinho é
um realzinho, um cafezinho para você tomar. 5 minutos de debate entre vocês sobre os 2 temas. E aqui nós terminamos o período da manhã sobre a apostasia e o falso profeta.